Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Teologando. Neste programa nós vamos abordar a arte da hermenêutica bíblica. E para tratar melhor esse assunto, nós vamos conhecer um pouquinho sobre Paul Ricoeur. Paul Ricoeur é um filósofo, um fenomenólogo francês que tratou a questão da hermenêutica e, de maneira particular, a hermenêutica bíblica. E temos a alegria de receber aqui nos nossos estúdios, aqui no Recife, Padre Alain Thomasset, que é um jesuíta francês, que trata da teologia moral, é um professor de teologia moral no Centro Sèvres, em Paris. Seja bem-vindo, Padre Alain. Gracias. E para dar uma abordagem do ponto de vista filosófico, nós convidamos para fazer parte dessa conversa Nilo Ribeiro, que é professor de filosofia. Seja bem-vindo, Nilo. Obrigado. Para a gente começar então a abordar o tema da hermenêutica, seria bom a gente clarear um pouco esse conceito. O que seria hermenêutica, Padre Alain? La hermenéutica es el arte de la interpretación, de los textos. Entonces es un arte muy antiguo porque es la interpretación, por ejemplo, de los textos antiguos, de los textos legislativos, jurídicos y también de los textos bíblicos. Porque cada texto necesita ser interpretado. Hay dificultades de vez en cuando para interpretar. En la Biblia, por ejemplo, hay contradicciones que hay que arreglar para la interpretación. Ya San Agustín y los padres de la Iglesia lo hacían. Entonces es un arte muy antiguo de interpretación de los textos e também de aplicação de los textos a nossa vida. Ah, sim. Então, falando em interpretação de textos, vai ser interessante nós conhecermos uma experiência bem popular aqui no Brasil, que são as experiências desenvolvidas em comunidades eclesiais através do que nós chamamos de círculos bíblicos. São grupos de pessoas, de fiéis das comunidades, que têm a Bíblia como algo central na sua vida e se reúnem em torno da Bíblia para discutir, para conversar sobre a temática da vida e a relação com a Bíblia. Então vamos conhecer essa experiência. Entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. A leitura popular da Bíblia é reconhecida como uma das grandes contribuições da América Latina para a hermenêutica bíblica, e é nos círculos bíblicos que essa experiência criou raízes profundas e deu muitos frutos. A gente se encontra semanalmente e aqui acontece é como uma universidade, é uma escola, um aprendendo do outro, um se comunicando com o outro, juntando a Bíblia com a vida, com os acontecimentos, com a história. E assim a gente faz uma caminhada de aprendizado, de interiorização, de espiritualidade. Nos círculos bíblicos, aparece uma profunda intuição de fé do povo de Deus que vem desde os tempos do nascimento da Bíblia, a certeza de que Deus nos fala hoje na vida. E as histórias da Bíblia nos ajudam a ouvir essa voz de Deus. A gente traz o ensinamento bíblico para a vida, né? Para o relacionamento com as pessoas, na família. Então isso enriquece a convivência, o aprendizado, a caminhada da gente. São muitas as maneiras de se ler a Bíblia, muitos os métodos que ajudam a interpretar a palavra de Deus. Mas o que há de comum em todos eles nos círculos bíblicos é a vontade de descobrir, de rezar e de colocar em prática o que é vivenciado nos encontros. A leitura da Bíblia a gente faz aqui, é um compartilhamento, né? A gente faz a leitura e depois vamos compartilhar a leitura. Cada pessoa que a pessoa achou de tal capítulo, de tal versículo, é muito importante. E isso a gente aprende muito com os outros, né? Com as pessoas. A leitura da Bíblia acontece em
3 momentos principais. O primeiro momento é da gente perceber a realidade. E é como se a gente tivesse algo para falar antes de ler a Bíblia. E, na verdade, depois a gente lê a Bíblia e compara com esta realidade, né? Com os acontecimentos, com a história. E, finalmente, a gente tem momentos assim, de comunidade, assim, de fraternidade, de oração. Essa descoberta que acontece nos círculos bíblicos contribui para uma nova experiência de Deus e da própria vida. Experiência que se torna o critério mais determinante da leitura popular da Bíblia. Continuando o Teologando, nós temos aqui Padre Alain Tomassetti, um jesuíta francês, que tratou em sua tese de doutorado a temática da hermenêutica bíblica a partir de Paul Ricoeur. Então vamos fazer essa pergunta ao Alain para Ricoeur, né? Como que ele vê a Bíblia? Bueno, la Biblia es un texto importante para Ricoeur porque es un cristiano protestante, y para él es una inspiración en su trabajo. Pero es un filósofo, es decir, que la filosofía para él es una cuestión independiente de la teología. Pero, como cada filosofía, tiene inspiración, tiene fuentes, y la Biblia es una fuente de inspiración para él. Então, Paul Ricoeur, ele tratou dessa hermenêutica bíblica, mas a hermenêutica ela abrange um campo maior, né? Uma hermenêutica que a gente poderia chamar de geral ou filosófica. Então, Nilo, você como filósofo, né? Como que você vê essa relação entre a hermenêutica bíblica e a hermenêutica filosófica? Pois bem, é importante lembrar uma frase assim de Ricoeur que ilumina a reflexão sobre essa questão. Ele diz que a Bíblia é um livro que dá o que pensar e não só o que crer. Ou seja, pensar é para todas as pessoas que, se inspirando no livro, porque o livro traz sempre reflexões, narrativas, mitos, símbolos, que dizem respeito à existência humana, à vida. Então, todas as pessoas que se sentem interpeladas a ler um livro como a Bíblia, cheio de histórias, de tramas, de intrigas, esta pessoa pode pensar, e o texto ajuda a pensar, e se pensar a existência, pensar o mundo, pensar as questões de Deus, pensar as questões das relações humanas, enfim. Nesse caso, a hermenêutica ela tem essa característica de nos reportar aos textos para que todas as pessoas que se deixam ser interpeladas pelo texto, possam ler a vida, o mundo, e possam ler a sua própria vida. Portanto, faz pensar e dá o que pensar. Ora, a mesma Bíblia é um livro que faz parte de uma comunidade de fé. Então, as pessoas que são desta comunidade de fé, que professam a fé naquele Deus que é narrado, contado num texto como a Bíblia, essas pessoas podem também aproximar do texto e podem ler a sua experiência humana, cristã, teológica, à luz dos textos. Ora, ser cristão, no caso, ou ser uma pessoa de fé que se reporta ao texto, e ser uma pessoa, ou ser humano, isso aproxima, porque o cristão é, ao mesmo tempo, um ser humano. E o ser humano não necessariamente tem que ser cristão ou professar a fé. Então, nesse sentido, a partir dessa frase de Ricoeur, podemos ver que uma hermenêutica em geral, ela aproxima de uma hermenêutica bíblica, na medida que o foco da questão pode ser deslocado em função da fé ou da experiência humana das pessoas. Como nós vimos, né, Nilo, na reportagem, né, a experiência do círculo bíblico numa comunidade de base, ela ilustra um pouco isso que você está falando, né? Sim, sim. Essa relação da vida com a fé. Claro. E, Alain,
olhando, né, essa experiência que é tão humana, né, o que ressalta na linguagem bíblica ou nessa simbólica da Bíblia para uma hermenêutica também assim filosófica, que pode ser entendida e pode ser também algo, de certa forma, até universal para o ser humano. Sí, la hermenéutica bíblica es primero una hermenéutica habitual, general. Se puede aplicar las categorías, las maneras de hacer de la hermenéutica que se emplea para todos los textos, cual que sea un texto de la literatura, de la Biblia, un cuento popular, que sea. Se puede aplicar los mismos métodos. Pero lo particular de lo bíblico es que tiene unos, como decía Nilo, unos símbolos, unas estructuras de vida que es peculiar, porque se da a ver un mundo que se llama el mundo del texto, lo que ya Ricoeur llama el mundo del texto, que no es una cuestión directa que se ve directamente en el texto, sino que se influye, que se da a ver una manera de vivir, un estilo de vida en el mundo, un relato con el tiempo, con el espacio, con la vida, con la muerte, con los otros. Y esta manera de vivir se le influye el lector, pero de una manera indirecta. No es que la Biblia nos da un consejo para actuar directamente, ¿ves? Es más bien una influencia indirecta sobre nuestro imaginario, sobre nuestra manera de vivir en el mundo. En este sentido, es común, como todo ser humano, ¿no? Todo ser humano puede apropriarse este mundo de la Biblia, que es el mundo del reino de Dios. E você diria que a linguagem bíblica, ela contribui para que a pessoa, para que o ser humano, ele tenha um olhar diferenciado em relação à própria realidade, a ele mesmo e em relação ao mundo? Sí, en el proceso de la interpretación hay varios momentos. Hay un momento que se estudia el texto por sí mismo. En los círculos bíblicos también hay que leer el texto por sí mismo. ¿Qué dice el texto? Vamos a ver, vamos a leerlo tranquilo. Y ahora podemos utilizar algunos métodos para leer, ¿no? ¿Cuál es el vocabulario que se utiliza? ¿Cuál es la estructura de la intriga? ¿Cuál es, no sé qué, la estructura del pasaje? ¿No? Hay que estudiarlo como un texto de una manera objetiva. Pero después hay que interpretarlo en el sentido que da a ver qué influye como mundo de ser, como mundo de, como lo he dicho, como mundo de vivir, de habitar el mundo, ¿no? Como decía. Y después, si el lector decide apropiarse de este mundo de ser, ahora el lector se puede transformar. Porque el mundo de ser, el mundo de vivir de la Biblia, se encuentra con el mundo de vivir del lector. Y puede ser un conflicto entre los dos. Y eso puede dar un movimiento de conversión, de metanoia, de transformación. Pero es una transformación que no es obligatoria. Sí. Es una voluntad voluntariamente aceptada de exponer su vida al mundo que la Biblia me da a ver. Sim, sim. É uma maneira nova de ver a realidade. Então dá um novo olhar para o interlocutor, para o leitor que se encontra diante daquele texto bíblico, não é isso? É. Nilo, e a gente tem falado dessa relação entre a hermenêutica bíblica e a hermenêutica filosófica, né? Agora, o que você diria que a hermenêutica bíblica ela pode trazer de novo ou acrescentar algo a uma hermenêutica filosófica? Bom, a primeira coisa é o texto bíblico, ele refere-se a, quando se fala do mundo do texto, no caso de uma hermenêutica bíblica, a referência última do texto é Deus, é a problemática de Deus, é Deus que aparece, que é nomeado de várias formas, e não só nomeado, mas é um Deus que aparece e se retira de cena, né?
Então, nesse sentido, tratar das questões de Deus, que por sua vez a hermenêutica bíblica insiste, a referência última é o problema de Deus, mas o problema de Deus não é um problema que não toque a existência humana, né? Toda a questão de Deus, no caso a hermenêutica bíblica propõe e visa com isso, é nos remeter também à questão do sentido da existência humana e da ação humana, da ética. O que a gente diz, quando se refere à ética, se refere à ação humana que nasce da leitura do texto e das questões do aparecimento e da retirada de Deus, e que isso tudo diz respeito ao ser humano e para o ser humano. A própria questão de Deus também pode-se dizer que é uma questão filosófica, não é uma isso? questão filosófica, mas ao mesmo tempo dizer que uma hermenêutica bíblica, assim como ela trabalha com a imaginação, foi lembrado pelo Thomas Seth, né? A questão de trabalhar com a imaginação, não em primeiro lugar com a vontade, trabalha com a imaginação do leitor, a imaginação que nos remete a um mundo novo, um mundo de novas possibilidades. E, no caso da hermenêutica bíblica, refere-se a esse mundo de novas possibilidades que está ligado ao reinado de Deus, ao aparecimento de Deus, o âmbito em que Deus aparece na vida das pessoas e que as remete para um lugar e um tempo novo. Evidentemente que isso também pode ter uma repercussão para qualquer leitor que não seja aquele que professe a fé no Deus narrado nos textos bíblicos. Por quê? Porque, de alguma forma, diz respeito ao problema do reinado de Deus, e o reinado de Deus tem a ver com a vida humana, a vida social, a vida política, e de uma maneira nova, construir uma nova sociedade, um novo mundo possível. Portanto, todas as pessoas que, mesmo não professando a fé em Deus e no reinado de Deus, à luz do que os cristãos, ou dos homens e mulheres de fé, fazem na leitura do texto bíblico, eles também podem se deixar impactar, interpelar por essa leitura que eles fazem. Nesse sentido, ela afeta a imaginação trabalha os afetos, sentimentos das pessoas, quaisquer sejam elas, e também faz com que a ação delas possa ser transformada, porque elas se sentem no coração mobilizadas, movidas para um outro movimento, uma outra direção na compreensão da existência e do mundo como tal. Então eu creio que aqui pode estabelecer a riqueza de uma hermenêutica bíblica, que é regional em relação a uma hermenêutica geral, mas ela acrescenta, ela tem um plus, ela traz uma novidade na medida em que aquelas pessoas que professam a fé e que leem aqueles textos, elas são modificadas e a visão delas é modificada. Então, um outro leitor que não compartilhe da mesma fé, mas que se deixa interpelar por esse texto, se deixa interpelar também pelo testemunho e pela vida dessas pessoas que, ao ler o texto, são transformadas. Então, eu creio que tem aqui uma intriga, e a palavra intriga em francês significa um diálogo rico, uma interação entre aquele que lê à luz da fé e aquele que lê à luz da existência humana. A gente poderia dizer, Padre Alain, que ele falou da questão da imaginação, né, a dimensão da imaginação. A gente poderia dizer que a linguagem bíblica, de acordo com Paul Ricoeur, é uma linguagem também poética, quer dizer, que ela também, para terminar o nosso bate-papo, né, eu acho que até é interessante um programa que fala sobre Bíblia, comunicação e arte, a gente tratar dessa dimensão poética da Bíblia, né, e parece que Paul Ricoeur, ele foi a fundo nessa questão. Então, o que seria essa dimensão da imaginação, a dimensão poética da Bíblia, de acordo com a hermenêutica de Paul Ricoeur? Es que el poético debe ser entendido en un sentido general. El poético es que el texto hace algo, hacer algo. El poético es el poiesis, es el hacer, es el efecto del texto. Cuando se lee un poema, hace un efecto sobre el lector. Yo puedo ser, o no hace efecto, depende, pero estoy tocado o estoy movido por el texto porque
me da el sentido de compasión, me da un sentido de felicidad o de saudade, no sé qué. Pero es el mismo con la Biblia. Se puede, influye emociones, disposiciones especiales. Por ejemplo, yo creo que una de las características más fuertes del texto bíblico es de darnos un sentido que todo es gracia, que todo es don de Dios. Ricoeur habla de una poética del don y del amor. Es decir, que toda la Biblia, de un sentido, nos hace entrar en una manera de ver la realidad como una realidad que está dada, que es la presencia de Dios, que nos da todos los días, en todos los inventos de la vida, y que nos da con amor. Ricoeur toma el ejemplo, por ejemplo, de las parábolas. Las parábolas, la pequeña parábola de el reino de Dios que está comparable a un negocio, a un vendedor, ¿cómo se llama? Un vendedor que descubre un tesoro en un campo. Y en cuanto ve este tesoro, pues vende todo lo que tiene y va a comprar el campo. Entonces hay tres momentos allá. Hay un invento. Se descubre un tesoro, es el primer momento. Segundo momento, se cambia la manera de ver, porque cuando se descubre este tesoro, pues nada vale más que eso. Entonces mi mirada del mundo ha cambiado. Entonces actúo en consecuencia, vendo todo y compro el campo. Entonces el efecto y eso es una metáfora de toda la manera de ver del mundo de la Biblia, ¿no? Es que el mundo de la Biblia nos hace mirar la realidad de una manera nueva en el mundo de don y de amor de Dios. Entonces cuando realizamos esto, actuamos de una manera diferente. Es por eso que la Biblia nos hace actuar de una manera específica, no directamente, sino a través de la imaginación y de esta mirada del mundo según Dios, es decir, un mundo de don y de amor. É muito interessante, né? A beleza, a riqueza que existe dentro da linguagem bíblica, né? E o que Paul Ricoeur ele traz para a gente vamos dizer, algumas lentes, né? Para que a gente possa compreender e ver melhor a riqueza da linguagem bíblica. Então, gostaria de agradecer muito a presença de vocês, Padre Alain, que está visitando o Brasil, e Nilo, que nos presenteou com suas palavras, com sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.